Acompanhe agora Livre Pensamento. Boa tarde, ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, começando o programa Livre Pensamento, segunda-feira, 21 de fevereiro, esse mês mais curto, que não precisa tantos dias assim para o mês mais lindo do ano, tal, né? Nós que nascemos em fevereiro, um mêsinho mais curto, porque não precisa tanto, assim, é uma coisa já mais, né, tranquila, embora tenha o carnaval, né, geralmente em fevereiro também, que é muito bom, uma festa popular, que as pessoas estão felizes. E aqui a gente faz a nossa programação, sempre juntinho contigo, com você, querendo a sua participação através do telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011, tem o telefone 2457 5011 e tem o nosso WhatsApp, que é o 99643 3827. 99643 3827. Você também vai poder ver a gente na TV Mundo Maior. Também no YouTube RBN TV MM. E assim você pode escrever por ali sobre o que a gente está estudando, sobre o livro que estamos estudando, é o livro Pensamento e Vida, né? Isso. E de Chico Xavier, Emmanuel. E hoje, Paulo Henrique traz um novo capítulo, porque o estudo vai ser contínuo às vezes a gente está levando aqui 2 programas no mesmo capítulo, porque apesar de lendo, parece ser um capítulo curto, mas não é um romance, é um livro para isso, é um tema. Cada capítulo é para ser estudado. E é isso que Paulo Henrique está fazendo, e nós vamos ficar aqui vários programas até o final do livro, estudando, decupando esse texto para entender o que Emmanuel nos trouxe. Certo, Paulo Henrique? É isso mesmo. Nós estamos, Alexandre, diante de um capítulo agora. Você já chamou aí qual é o nosso papo de hoje? Não, mas você está falando, então, quem está aí hoje, que Jefferson está de férias, né? Vamos lá, Fernanda Lima. Papo de hoje. Muito bem. Qual é, Paulo? Pensamento e Vida, capítulo 3, Cooperação. Cooperação, cooperar. Veja, Alexandre, esse capítulo aqui, os 2 primeiros, eles tratam da questão da psicologia. E eu lembro que falamos que remete à psicologia espiritualista do século XIX, né? Que é a base do espiritismo para Kardec. Viu, Alexandre? Olha, Kardec qualificou o espiritismo como uma ciência filosófica. E na época dele, ciência filosófica eram ciências que eram desenvolvidas a partir da psicologia espiritualista. Entendeu? Que considerava o ser humano como sendo uma alma encarnada. Então ele tinha vida animal e vida humana. A vida humana é o uso das faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, entendeu? E a vida animal é quando a gente age em função dos instintos do corpo, que fazem uso das emoções. Vou dar um exemplo. Quando você está com fome, é porque o corpo lhe deu esse desejo. Ele é regido pelos instintos. Aí você vai ter esse impulso de comer e você vai tentar realizar. Quando você vai fazer a busca do alimento e come, você vai ter o prazer, que é como se fosse uma recompensa do ato que o corpo precisava. Mas quando você continua comendo, vai vir a saciedade, porque o corpo já não precisa mais da fome. Então, percebe? Você tem um impulso da fome e o impulso da saciedade. Um é para agir e o outro para cessar de agir. Isso é um controle, que é um controle que faz o instinto para você viver em equilíbrio, agir segundo o necessário. Isso acontece com todos os animais. O ser humano, ele começa a desenvolver os valores próprios.
Ou seja, eu tenho domínio sobre os valores da alma. Essa é a meta. Eu tenho que me tornar um espírito que não age mais em função dos instintos, mas em função dos valores da alma. E quais são os valores da alma? Consciência da lei, consciência do que é o bem. Aí, a partir da consciência do que é o bem, eu tenho a consciência racional. Eu entendo o que é o bem. Entendendo o que é o bem, eu vou saber como agir. E o agir é pela vontade. Aí eu vou escolher o que eu vou fazer na hora correta que eu devo fazer. Então, não tem mais o instinto te guiando, entendeu? Você vai agora comer e agora você vai parar de comer. Não tem mais. Aí é você que escolhe. E quando você vai escolher no mundo moral, né, qual é a diretriz para você agir? Para você agir corretamente, sem errar, você tem que agir segundo o bem. E qual é o bem? É uma orientação que está na nossa consciência. Então, a gente sente o que deve fazer, entendeu? E depois a gente raciocina e escolhe o ato mais adequado. Sim, Paulo Henrique. Para mim, travou um pouco aqui o que você andou falando, mas não sei se o pessoal compreendeu aí, que está acompanhando, deu um alô para nós. Paulo Henrique tem uma ótima internet, mas está oscilando. Enquanto isso, eu mando um abraço aqui para quem está aqui com a gente. Paulo Henrique está ali, estabilizando. A internet hoje não está fácil aí na Zona Oeste, não, hein, Paulo Henrique? E avisa aí, desliguem os aparelhos, quem não está usando o celular e tudo mais, libera a internet aí, para ficar melhor, para a gente continuar. Um abraço, Marisa Ribeiro, Andréa Cândido, Edna Gadia, Juliana Hilbert. Juliana, se ele não volta aqui, você já vai entrar para falar o tema, hein, Juliana? Fica aí olhando para a gente, que já puxo você aqui para fazer o programa no lugar dele. Juliana já participou aqui do Livre Pensamento. Paulo, a hora que você tá ok, você pode voltar, tá bom? Falar aí. Enquanto isso, eu estou só mandando abraço, Lira, Cidinha Mota, Maria do Socorro. Acho que deu uma melhorada aí, né? Vamos lá. A parte final aí que você estava comentando, para mim, não chegou. Eu estava dizendo que o que a gente estudou até então, por exemplo, a vontade, é assim, Alexandre, a vontade, você não vai agir segundo um raciocínio próprio. O raciocínio próprio ou o desejo próprio, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso não é vontade, entendeu? Isso aí é agir segundo o desejo. Agora, o que é agir segundo a vontade? É segundo a ideia do bem. E a ideia do bem está presente na nossa consciência. Tudo isso que eu estou falando, para a nossa época, parece muito novo, né? Porque nós estamos vivendo uma época em que o materialismo predomina, as religiões tradicionais predominam, né? Isso. Então, Alexandre, na época de Kardec, tinha-se clareza de que você agir segundo a vontade é agir segundo a natureza da alma, e não segundo a natureza animal. Hoje está uma confusão, porque você vai ver uma propaganda, ela manda você agir segundo o animal, né? Exerça a sua vontade, busca, compre, coma, beba, não é? Bem por aí. É a gente que não percebe, né? Essa inversão. Isso. Essa inversão é o coração da falsa ideia que predomina no mundo hoje. Na época de Kardec, o entendimento estava um pouco mais claro. Então, o esquema do que a gente viu na semana passada é que a vontade, ela age, ela surge como sendo o auge da razão. E a razão é a compreensão da verdade. A verdade é a ideia do bem. Então, a ideia do bem, Alexandre, é uma ideia una. Ela não está ligada a essa questão do impulso da fome, impulso da saciedade. Raiva, medo, entendeu? Que são todo o mundo e a condição animal, ela funciona em termos de extremos. Dor, prazer, calor, frio, tudo isso é dualidade. A condição da alma é uma condição una. Eu vou agir de acordo com o bem. E é por isso que isso traz paz, traz bem-estar, felicidade, porque eu vou agir retamente, ou seja, em acordo com o bem. Eu vou exercer o meu ato e vou tentar aperfeiçoá-lo. Vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Isso é o que estava nas primeiras duas apresentações, entendeu? Na cooperação, quando terminou o outro capítulo, que é da vontade, né,
ele vai dizer o seguinte: a vontade não consegue impedir a reflexão mental, que se trata de conexão entre os semelhantes, porque a lei da sintonia é inderrogável, né? Então, ele termina o capítulo da vontade dizendo assim: olha, a vontade exerce um valor do espírito, mas ele está em conexão com todos os outros. Nesse item 3, cooperação, ele vai trabalhar o significado dessa condição da alma estar ligada a todas as outras. Então, quando você agir segundo o instinto, o desejo só acontece dentro de você, é fisiológico, é no seu corpo. Percebe isso, Alexandre? A fome é uma sensação que o seu cérebro vai oferecer a você. É uma condição íntima que ocorre dentro do seu corpo. A alma, quando ela age em função do bem, que é a condição da alma, ela está agindo interligada a todos os outros espíritos, que é a condição nossa enquanto espírito, por exemplo, no mundo espiritual. Aqui pelo mundo você está ligado ao seu corpo, mas seu perispírito está ligado a todos os outros. Então, o estudo da cooperação envolve conhecer o que o Espiritismo nos explica, que por meio do perispírito nós somos seres ligados a todos os outros, e esse estado de ligação é um estado constante. E é a partir disso que ele vai definir a cooperação. Então, a cooperação já é um salto aqui, entendeu? É como se se você fizesse um estudo de 1 ano de psicologia, você ficava no item 1 e 2. O item 3 já é o 2º ano, que você vai estudar a relação do espírito com os outros. Então, esse textinho aqui é uma síntese, mas ele não é fácil, não, Alexandre. Se você não tiver essa visão global que eu estou propondo, você não entende o texto. Então, eu vou propor o seguinte: nós vamos conversar sobre ele hoje, eu vou destacar alguns pontos, fazer um vai e volta no texto, um pouquinho mais para frente e voltar para trás, e a gente continua ele no nosso próximo encontro. Tudo né? bem. Tá? Eu só vou lembrar aí que nós não vamos ter programa ao vivo na próxima semana, que é Carnaval. Nós vamos ter uma reprise e a gente volta no seguinte. Então, no seguinte, que a gente volta ao vivo, nós vamos continuar estudando esse item aqui, apesar que eu vou fazer um vai e volta. Tá bom? Muito bem. Bom, quando ele começa a falar aqui de cooperação, ele vai falar do ato de dirigir. Eu vou coordenar um grupo, né? Por isso que ele fala, olha, ele vai usar um exemplo, para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo. Ele vai precisar de um conjunto de qualidades para que ele possa exercer essa função adequadamente. Tá certo? E aí ele vai dizer, quem governa, no 4º parágrafo aqui, quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Aí eu vou dizer assim, Alexandre, quem está nos ouvindo aí vai dizer assim, mas espera aí, aqui o Emmanuel está querendo idealizar uma coisa que não existe. Eu nem conheço dirigente que age com esses valores, entendeu? Você não acha? É bem atual isso aí que Emmanuel diz, viu? A pessoa vai dizer assim, os dirigentes da política, os dirigentes das empresas, todos eles ficam pensando em si mesmo, tal. Não é isso que eu queria? Exatamente. É o que nós vamos encontrar na observação, não é isso? Naquela época, naquela época ele já tinha essa observação, e que ela vem recorrente em todos, não é esse período aqui apenas, em toda essa nossa jornada aqui, esse período, nós passamos por esse tipo de situação, né? Então, o que ele está falando aqui é como se nós estamos estudando, Alexandre, o que é o ser humano idealizado, numa sociedade idealizada, entendeu? Assim, como se o ser humano vive numa sociedade ideal, como é que é a atitude dele como líder? E aqui, nós não vamos pensar só no líder como sendo da empresa, que é a motivação inicial. Uhum. A liderança é a liderança em várias áreas da vida social e até do espírito. Então, assim, se você participa da família, cada um tem liderança em determinado momento. Entendeu? Então,
os fatos que a gente vai vivendo na nossa vida, Alexandre, a gente tem momentos em que a gente vai ser coordenado para alguém e momentos que nós vamos coordenar. Então, por quê? Porque a gente vive em sociedade. E o espírito vive em sociedade. Se você morrer e for para o mundo espiritual, você vai participar de atividades. E em todas as atividades que você exercer lá no mundo espiritual, dependendo do nível que você alcançar, você vai exercer a liderança e também vai ser liderado, entendeu? Então é uma troca. Eu falei para você que eu vou ir e voltar, porque eu vou ler lá o penúltimo parágrafo. Do anterior. Não, desse aqui. Ah, desse aqui? No fim do nosso texto. Você vai dar um salto. Lê o... Está vendo lá a cooperação? Cooperação significa obediência? Veja, lê o texto para mim. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Kardec, no Céu e Inferno, ele vai dizer assim, quando a gente vai para o mundo espiritual, nós estamos ligados a uma família espiritual. Então, você vê que eu estou dizendo do lugar comum do espírito, entendeu? Não estou falando do espírito que está com ilusões e que chega no mundo espiritual e não reconhece ele. A maioria dos espíritos está numa situação equilibrada, né? Essa é a verdade. Então, quando você está numa situação equilibrada, você vai para o mundo espiritual e você vai encontrar amigos, espíritos amigos. Essa é a situação que você está, Alexandre. Você está aqui no mundo como Alexandre, mas no mundo espiritual você tem um conjunto de espíritos amigos, que você faz parte de um grupo. Esse grupo age em conjunto. Tá, e que atividade você exerce lá? Como agir no mundo espiritual? É agir numa grande conexão do bem? Sempre existem espíritos atuando num nível superior a todos os outros, entendeu? Nós estamos num grau evolutivo, Alexandre. Tem espíritos acima, outros mais acima, outros mais acima. Até aqueles que a gente chama de espíritos puros, que estão agindo segundo o pensamento divino, entendeu? É assim que se estrutura o mundo espiritual. E ele é todo equilibrado dessa forma. Mas não participam dessa estrutura só nós, espíritos já conscientes, mas os que estão na escala inferior. Então ele vai dizer aqui, num parágrafo antes, da glória divina, as balizas subatômicas. O que é glória divina? É o nível mais alto. São os espíritos próximos a Deus, os espíritos puros. As balizas subatômicas, ou seja, aos mais simples seres, que ainda estão na fase do átomo ao animal, entendeu? O universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. A grande vida é Deus. E a cadeia de vidas são todos os seres. Então existe uma harmonia universal, que é a união de todos os seres. Muito bem, deixa eu chamar a Fernanda Lima, mãe do Theo, para ela trazer para nós a outra frase, o outro item para a gente. Para pensar. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Emmanuel. Então, quando ele fala mundo íntimo, ele está falando do interior da sua alma. Porque a vontade é uma faculdade da alma. É o capitão, nós vimos isso no texto anterior, no número 2, que não pode relaxar na tarefa que lhe cabe. Entendeu? Então, veja só, você tem uma tarefa para exercer, Alexandre. Só que essa tarefa não começa e termina em você. Porque você vai agir numa cadeia de atividades que tem seres mais evoluídos ajudando, entendeu? E te orientando, e tem seres abaixo que você vai ajudar. Então, vamos voltar naquela frase que a gente estava lendo lá embaixo. Cooperação significa obediência construtiva. Por que obediência? Porque eu vou agir segundo uma lei. Eu não vou agir segundo o que eu quero, entendeu? Construtiva, ou seja, participa de uma construção aos impositivos da frente, ou seja, as orientações da frente, dos que estão acima,
e socorro implícito às privações da retaguarda. Então, o tempo todo, Alexandre, nós, enquanto espíritos, estamos lidando com os que sabem mais e estamos lidando com os que sabem menos. Os que sabem menos é a retaguarda, os que sabem mais são os que estão à frente. Ou seja, não falta o apoio, o socorro, nem para quem já está lá adiante, nem para quem ainda está a caminho aqui mais atrás. Isso. Agora, Alexandre, não se veja como sendo o Alexandre. Se veja como sendo um espírito que está nesse processo evolutivo e que instantaneamente está ligado a um corpo no mundo. É uma fase do seu processo evolutivo estar encarnado, entendeu? Ou seja, sem se colocar como inferior no sentido de que você não vale nada. Não. Estamos num estágio que aliás, onde a gente tem a oportunidade de caminhar, de dar os passos necessários, porque é que nem o caso da empresa, né, que é citado logo no início. Que adianta dar um cargo se eu não vou ter a experiência e a capacidade para tal? Imagina, Alexandre, nós estamos falando aqui de uma forma idealizada, porque o mundo espiritual é mais adequado do que o mundo físico. Então, se eu for falar de uma empresa, do mundo físico, todo mundo já vai pensar nas coisas ruins, né, de empresa aqui, né? No mundo espiritual, quando você está participando de uma atividade adequada, você está ligado numa cadeia que tem lá no ápice o bem. Então, é tudo bem, tudo bem organizado, agradável, sabe? Adequado, participativo. Você pode confiar, é tudo isso. Então, vamos imaginar assim. Você, no mundo espiritual, Alexandre, faz parte de um grupo de espíritos que não importa que estão aprendendo ainda. Você já conhecem esses valores que nós estamos lendo aqui. Lembra que o Emmanuel falou que esse livro aqui é o livro que orienta os espíritos que estão para reencarnar, entendeu? Então, na verdade, eles estudam isso. Ou seja, nós estudamos isso no mundo espiritual. E aí a gente vai perceber no mundo espiritual que, olha, se você é um grupo unido, sincero, Alexandre, e eu garanto para você que você faz parte de um, entendeu? Possivelmente esteja ligado à questão da comunicação, educação, as áreas que mais te agradam, entendeu? Essa é a atuação enquanto espírito. E você tem um grupo lá que faz isso. Esse grupo ajuda espíritos que estão numa condição ainda mais simples. E vocês recebem ajuda de espíritos que estão à frente. Tá certo? Isso explica a última frase. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Ou seja, essa interação de você ajudar e no instante em que você ajuda, você é ajudado, faz você aprender. E faz você perceber que atos são os seus que levam você à evolução, entendeu? Não é incrível esse texto aqui? É maravilhoso o pensamento. Maravilhoso. E esse texto é uma orientação para o espírito. Por isso que a gente tem que fazer essa leitura, entendeu? De não ficar pensando que está falando só as coisas do mundo. A coisa do mundo tem que ser um reflexo disso, mas nós não estamos lidando com uma situação ideal. Então, veja lá em cima. Vamos voltar lá para cima. Vamos. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que for situado. Então, você, numa empresa, está situado numa circunstância em que tem pessoas abaixo e pessoas acima. Então, ele está buscando a similitude da empresa para você entender o que é a vida do espírito. Então, o que ele faz? Ele não vai dar ordens para o que está abaixo. Ele vai emitir forças de justiça e bondade. O que é justiça e bondade? Lembra que quando a gente vai falar dos atributos de Deus, a gente vai dizer que ele tem bondade e justiça supremas? Então, quando ele está falando de bondade e justiça supremas, é assim, o bem em Deus é uma visão geral da lei, entendeu? Deus tem o bem em Deus é o perfeito, a ideia perfeita do bem. Todo o resto é interpretação nossa. Então, se você pegar um espírito puro,
ele consegue entender perfeitamente a lei de Deus, entendeu? E a justiça de Deus. E dele para nós, cada vez a gente tem uma interpretação mais imperfeita, né? Mais simplificada do que é justiça e do que é bondade, tá certo? Mas todos os seres que estão agindo segundo a consciência, eles vão emitir forças de justiça e bondade, entendeu? Do teu nível. Então, quando você emite forças, essas forças são para aqueles que estão abaixo, entendeu? Só que você recebe essas forças de uma forma mais complexa do que estão acima. Então, o tempo todo você está sendo orientado pelo que está acima e está ajudando o que está abaixo. Concorda, Alexandre? Exatamente. Então, quais são as duas atividades do espírito no seu processo evolutivo? Servir e aprender. Eu queria que você visse aqui, que quem está nos acompanhando também visse, que todos os ensinamentos convergem para o que nós estamos conversando aqui. Então, quando você pegar o Evangelho, vai ter uma parte que o Espírito da Verdade vai dizer assim: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos quer dizer assim, servir aqueles que estão abaixo. Instruí-vos, aprende com aqueles que estão acima. Que é isso que nós estamos falando. É isso que eu ia dizer. Quando eu disse, Paulo aqui faz uma decupagem do texto, que eu aprendi isso no curso de interpretação, de locução. Decupagem do texto. Você lê ali, e às vezes você pode até não entender, mas tenta trocar a palavra ali pelo, né, o outro significado o significado que ela dá, que vai ser isso que o Paulo disse agora, né? Então, veja só. Nós tínhamos visto no texto anterior da vontade, e quem quiser entender esse trechinho que eu vou ler agora, tem que voltar naquele texto da vontade. Ele vai dizer assim: a vontade, ela vai agir segundo a lei, né? Segundo o entendimento do que é o bem. Tá. E ela é que vai controlar a inteligência, o desejo, entendeu? Todas essas coisas têm que ser controladas pela vontade. Por quê? Ele vai dizer: porque a vontade é a auréola da razão. Então, assim, eu vou agir segundo a razão. E o que é a razão? É pensar segundo a ideia do bem, que é de Deus. Então, formou uma cadeia aí. Então, a vontade não é desejo. Desejo é agir segundo a necessidade pessoal. Vontade é agir segundo a necessidade de todos. Ou a frase forte que tem ali, que fala que a vontade é o impacto determinante, né? Isso. Não há outro caminho senão fazer uso da vontade. E quando ele fala vontade, então nós temos que entender o vocabulário. Fazer uso lúcido da vontade é agir segundo a razão, que é iluminada pela ideia do bem. Não tem outro caminho. Mas eu consigo entender a ideia de Deus, que é do bem? Não, você consegue captar a imagem do que está acima. Entendeu? Isso é aprender. O que está acima de nós, ele transmite para a gente uma ideia mais adequada. Vou dar um exemplo. Quando você quiser decidir uma coisa e você não está sabendo, você busca a inspiração. A inspiração vai vir de quem? Do seu espírito protetor. Quem é o espírito protetor? Um espírito que é mais evoluído do que você. Então, ele vai te inspirar uma ideia, que é a ideia que ele compreende de Deus, que é mais perfeita do que a sua, na sua mente. Aí você fala: caramba, eu estou tendo uma ideia boa aqui de como resolver isso. Claro, é como se fosse a lucidez desse espírito emprestada para você. Por que isso? Volta na última frase. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. Ou seja, baliza a sua decisão. Então, a sua vontade vai passar a ser balizada pelos espíritos superiores. Poxa, então, como é que eu faço para ter essa orientação? Basta, sinceramente, aderir a essa proposta. Por quê? Aí vamos para uma outra frase. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Cooperação espontânea. Então, assim, eu quero participar dessa cadeia de evolução. Então, ela tem que ser espontânea. Eu quero. Quando você fala eu quero, você vai ser ajudado. Porque você está querendo ajudar sinceramente. Mas Alexandre, lá no fundinho, sem que ninguém saiba, na verdade eu estou querendo uma coisa pessoal. Eu estou querendo ganhar alguma coisa com isso. Me diz uma coisa. Se alguém estiver agindo assim, Alexandre, esse desejo lá, ele é visto pelos espíritos superiores? Visto sim, agora atendido já é outra questão, né? Então, veja, atender não vai, porque a finalidade da alma é agir segundo os propósitos coletivos e não aos próprios propósitos. É quase como um vereador, você
não vai atender um só, você tem que atender o seu bairro. É mais ou menos isso. Tá Não, interessante isso aí. Ué, é isso que bacana que você falou. Ó, eu vou ali e volto. Agora eu vou lá no texto e tal, mas a gente traz essa questão um pouquinho para cá, para o nosso terra a terra, para a gente até entender melhor isso que a gente está falando da espiritualidade. Então, veja só. Se no anterior, à vontade, e quem está estudando com a gente aqui quiser conhecer com mais detalhes, volta no texto da anterior, da vontade, e ele vai dizer lá, ó, sem a vontade que é determinada pela ideia do bem, o desejo pode comprar enganos afetivos, a inteligência aprisiona-se no enxovial da criminalidade, a imaginação gera monstros na sombra, entendeu? Ele fala isso. Sem essa ideia da vontade, que é a nossa conexão com a corrente do bem, Alexandre, você vai se desgovernar, porque você vai agir segundo os desejos, as falsas necessidades. Então, se você ler com cuidado o item 2, o capítulo 2, você vai entender essa frase que está no meio aqui, ó. Quando o poder é intemperante, o que é intemperante? Não é equilibrado. Então, ele fica misturado entre querer fazer o bem e querer agir segundo os desejos, sabe? Fica lá entre o egoísmo e entre querer fazer o bem, tá titubeante. Sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, e quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha miséria e crueldade. Então, um indivíduo que assume uma tarefa de comando no mundo, Alexandre, e ele não está agindo com o interesse de querer fazer o bem, ou seja, caramba, eu não sou grande o suficiente para agir e saber o que tem que fazer. Então, eu preciso da inspiração, da ajuda dos bons espíritos. Então, eu não sei que eu não vou agir sozinho. Essa é a consciência. Diz, Alexandre. Você falou aí algo que me lembrei já do laudo que ele escreveu aqui no nosso YouTube. Ele faz uma sequência aqui. Os espíritos menos evoluídos podem ser manipulados pelos espíritos maus. A vontade deles não fica subjugada e as obsessões, elas não são um bloqueio da cooperação? São várias perguntas numa só, né? Os simples, eles podem ser subjugados por espíritos que não são bons no mundo. Então são os manipuladores, os que escravizam as pessoas, que submetem as pessoas às suas vontades, entendeu? Mas quando chega no mundo espiritual, eles não conseguem exercer esse domínio. Por isso que a gente vive no mundo de aprendizado, porque pessoas agindo mal têm presente nele, mas eles morrem e vão sofrer, né? Porque eles estão agindo mal, entendeu? Então, esse agir sobre os mais simples é o estigma do nosso mundo, né? Que precisa evoluir de tal forma que a gente dê apoio a eles, aos mais simples. E isso vai acontecer com a revolução moral que nós vamos vivenciar. Percebe, Alexandre? Os escravos, que a gente lembra o ápice deles, quando a gente vê os navios negreiros, aquela situação ocorre no mundo. Porque aqui no mundo, o indivíduo, em vez de agir segundo o bem, ele age segundo a sua vontade, e aí ele subjuga os outros. Assim que ele morre, ele se dá conta de que está fazendo um equívoco gigantesco. E sofre horrores, né? Porque ele não está fazendo parte daquela cadeia do bem, que é a finalidade do espírito livre. Isso é uma fase. Então, nós que estamos convivendo com o mundo nessa fase, a gente não pode ficar desanimado olhando para o mundo, entendeu? A gente tem que ficar animado olhando para o que está escrito aqui. Então, você tem uma tarefa. Eu tenho, você tem, Alexandre. Todo mundo que está nos ouvindo tem, cada um tem a sua. Você vem no mundo para testar os seus valores. Ou seja, servir por cooperação. Então, as pessoas podem ser subjugadas por maus espíritos? Está aí, ó. Ele fala assim, quando o indivíduo não age segundo a ideia do bem, muitos vão sofrer, ó. Sofre o povo, a intranquilidade, a mazorca, e quando a inteligência, ou seja, são espíritos inteligentes. Quem consegue dominar o outro é porque é inteligente. Se você não é inteligente, você não domina o outro. Só que a inteligência, lembra que nós falamos? Ela tem que estar a serviço do bem. Se ela não tiver a serviço do bem, ela vai causar sofrimento. Vimos no texto anterior. Então, ele vai dizer aqui, daí conhecermos
tanto tiranos, nimbados de grandeza mental. Ele está falando assim, então eu encontro o tirano que é inteligentíssimo. E tantos gênios de requintadas sensibilidades atolados no vício. Então, são os extremos. O indivíduo vira um tirano que fica subjugando os outros, usando a inteligência. E o outro fecha-se em si mesmo com a sua inteligência, não usa ela para nada e cai no vício. Isso é verdade. Nós vamos encontrar pessoas muito sábias e que, no fim, se apegam nas drogas, no álcool, né? No sofrimento, né? Caem nas dores, entendeu? Por quê? Porque não estão usando a inteligência adequadamente, estão fechados em si mesmo. E o tirano é aquele que, durante o dia, sai por aí mandando e subjugando os outros e querendo tudo isso, e quando ele chega à noite, ele morre de medo, porque ele não está alcançando felicidade alguma e se sente inseguro, porque, na verdade, ele está sozinho. Ele não tem inspiração, ele está agindo sozinho. Ele abandonou a inspiração. A inspiração está disponível, mas ele está fechado a ela. De dia ele bota a armadura de novo e sai como se estivesse pleno e nada acontecendo. E, na verdade, no íntimo, ele está sofrendo muito, né? Então, veja, quando a gente quer agir no bem, Alexandre, não é só também pensar assim, eu vou sair fazendo bem para todo mundo, sabe? Eu vou ajudar todo mundo, vou fazer tudo bem. Não. Ele diz assim como o administrador de um serviço reclama ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá, ou seja, vai precisar de ponderação e lógica para tomar as decisões. E a ponderação e a lógica é um instrumento da razão. Só que ela tem que ponderar e fazer uso da lógica segundo a ideia do bem. Pronto, amarramos tudo, Alexandre. Então, na verdade, a evolução do mundo só vai ocorrer quando a gente estudar as leis do mundo, mas saber que as leis da alma têm início na ideia fundamental, que é a ideia do bem. Que é o reflexo da ideia do bem, é o seguinte fato, Alexandre. Olha lá embaixo, vamos ver lá embaixo. Vamos lá, que o Paulo Henrique está no sobe e desce do texto, gente. Vai acompanhando aí, hein? Pega o texto para não perder também, porque está interessante. Vamos lá. Da glória divina, as balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, o que ele está dizendo aqui? Vai para o mundo espiritual, Alexandre. Aqui nós estamos vendo essa confusão. Não estamos vendo no planeta Terra? Sim. Sai do planeta Terra e vamos para o mundo espiritual. Aí você olha para a Terra, você fala, caramba, aqui está meio confuso. Mas você vai ver um monte de planeta. E a maioria deles já chegou na estrutura organizada, entendeu? Você fala, então, mas espera aí, aqui é uma minoria. Esse mundo como a Terra é uma transição. Já teve a revolução científica, agora vai ter a revolução moral. Então, logo, logo vai mudar isso. Aí você olha para o mundo espiritual e você fala, caramba, eu não estava sozinho, eu tenho um grupo, eu tenho uma família espiritual que pensa como eu. Aí você volta para eles, Alexandre, eles falam, Alexandre, você tirou suas férias lá como Alexandre, no Brasil, lá, agora você voltou para o trabalho aqui, nós temos um monte de gente para ajudar. E aí você vai ver que tem espíritos acima do seu grupo que te inspiram. E você olhar para um todo assim, você fala, caramba, não para. Tem espíritos cada vez mais evoluídos, até chegar no bem. Então, a estrutura, como Deus criou sempre, Alexandre, toda a estrutura do mundo espiritual sempre foi estável. Não tem confusão no mundo espiritual. É uma estabilidade que sempre existiu. Então, a nossa finalidade é encontre o equilíbrio, Alexandre. O que o mundo, esse livro está dizendo para a gente, que é os espíritos estão dizendo para a gente do bem, né? Estão dizendo assim: busque o equilíbrio, o domínio da vontade, para que você participe dessa grande cadeia que você ajuda e é ajudado. E isso lhe traz paz e felicidade. Porque quando você tem desejo, eu quero isso, eu quero aquilo, sempre é do mundo dual. E o mundo dual é cíclico, Alexandre. Uma hora está quente, uma hora está frio, uma hora tem abundância, uma hora tem escassez, uma hora, entendeu? Se você fala assim, não, eu quero calor, eu adoro calor. Hoje está calor, eu estou bem. Amanhã faz frio. Você fala, detesto o frio é ruim, eu não gosto do frio, eu quero calor. Aí no outro dia faz calor, você fala, agora tem calor, eu estou bem, eu estou muito bom. Eu quero isso para sempre. Aí faz frio, você fica, está frio, não gosto de nada. Não vai acabar nunca. E o que as pessoas querem é estabilidade, é felicidade, é paz. Entendeu? E quando você pensa assim, eu estou aqui para agir no bem, no que está no meu alcance, sendo inspirado para fazer corretamente.
Se fizer calor ou frio, não importa. Aí você está em paz. Porque você está fazendo o que você pode, no alcance do que você pode, sem se apegar ao que é cíclico, ao que é do mundo, ao que é da natureza dos contrários. Olha, O que você acha, Alexandre? eu fiquei pensando assim, quando você dá o exemplo de que, não, Alexandre está lá de férias. Rapaz, se isso aqui é a férias, esse é o descanso, então, sei não. Como diz a palavra ali que eu fui pesquisar do texto, mazorca, é tumulto. Tá uma mazorca essa férias aqui, não tá? Ô, Alexandre, eu vou te provar que é férias. É. Eu conheço você e eu sei que você tem aí um propósito dentro de você. Esse teu propósito é já a atividade que você exerce junto ao seu grupo, no mundo espiritual. E todos nós temos isso. Cada um tem sua família espiritual. Então, é férias, porque quando chegar lá, você não vai parar para dormir, você não vai parar para comer, você não vai parar para bater papo, ver televisão, entendeu? A sua família espiritual fala assim, Alexandre, que é isso? Aqui você não precisa comer, não. Vamos trabalhar. Eu vou dizer, Acabou então, tuas férias no mundo, Alexandre. Então eu vou dizer o seguinte lá, olha, eu tenho férias vencidas, eu vou ficar mais um pouquinho. Tem quem viva 120, eu vou ficando, beleza? Estamos brincando, Alexandre. Mas bom humor todos tiveram, né? Todos os grandes reveladores falam de coisas sérias, mas estagiam a nossa busca do entendimento, né, no conforto, no oásis do humor, né? Então, Jesus, se você ler o Evangelho com cuidado, você vai ver que ele é ultra bem-humorado, Alexandre. E até mesmo, né, ele faz coisas tiradas bem-humoradas até com aqueles que estão perseguindo ele, entendeu? Ô Paulo, tem até, acho que já um estágio essa questão da cooperação aí. É um povo aí que trabalha em centro espírita, já ouviu falar? Já é um estágio, né, na questão da cooperação. Olha, acho que a gente já tem uma escola aí. Isso, só que a cooperação que o Espiritismo propõe não mora no centro espírita, porque não mora em lugar nenhum. Mora na nossa relação com a vida. Todas as grandes relações da verdade, elas não ficam presas a locais, né? Elas estão relacionadas com o fenômeno cotidiano da vida. Alexandre, nós só começamos a explorar esse texto aqui. Então, no nosso próximo programa ao vivo, a gente volta ao capítulo 3 para revisitar e buscar entender. E quem está estudando com a gente aqui, está acompanhando, faça suas perguntas, né? E coloque essas perguntas no próximo programa, porque aí a gente anota aí, para a gente poder tratar delas também no diálogo que vamos tecer no próximo programa ao vivo. Próximo programa ao vivo, dia 7 de março, hein, gente? Porque 28, feriado, não teremos, então a gente vai continuar no dia 7 de março. Parece que está longe, mas passa rapidinho. Paulo, obrigado. Um grande abraço, Alexandre, e até lá. Muito bem, daqui a pouquinho eu tenho pronto atendimento, fica por aí. Você acompanhou Livre Pensamento.